Meus queridos irmãos, a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia, eu venho até vocês para compartilhar um pouco da fé de um grande homem de Deus, cuja história, embora breve, foi de grande impacto e de grande importância na igreja primitiva. Eu estou me referindo a Estevão, o primeiro diácono da igreja primitiva. Seu nome significa grinalda ou coroa, e a sua história começa a nos ser contada no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Nesse capítulo, nós somos informados que havia uma multiplicação de discípulos na igreja de Jerusalém. E havia também a prática da igreja socorrer diariamente os necessitados com alimentações, com cestas básicas, por assim dizer. E então, meus queridos, devido à multiplicação desses discípulos, as viúvas dos cristãos helenistas, ou seja, dos cristãos de origem grega, estavam sendo esquecidas. E então havia muita murmuração e os apóstolos tiveram que lidar com esse contexto. Deus os iluminou e eles então tiveram a ideia de elegerem 7 homens, cheios de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para que se dedicassem do cuidado dos necessitados. Acerca disso, nós lemos em Atos 6, verso 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Então a igreja primitiva procedeu ali uma escolha e dentre eles foram escolhidos 7 nomes. Esses nomes estão registrados no versículo 5 do capítulo 6. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão. Veja o que a Bíblia diz sobre ele: homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Uma vez que esses irmãos foram eleitos, a obra do Senhor cresceu ainda mais, porque os apóstolos ficaram livres para propagar a mensagem do Evangelho, enquanto que estes diáconos se ocupavam essencialmente da obra de caridade na igreja primitiva. Mas se você perceber, a própria narrativa escrita por Lucas, ela dá um grande destaque a Estevão, se referindo a ele como um homem que era cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão já merece aí esse destaque, já é digno de se destacar, digamos assim, porque ele vem como o primeiro nome da lista, indicando assim ser o principal daqueles diáconos, por justamente ter uma vida piedosa e que resplandecia de forma gloriosa no contexto daquela comunidade. A tal ponto de, no verso 8, nós sermos informados que Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Deus o usava para operar milagres. Deus o usava para propagar o Evangelho. Estevão era um homem eloquente na proclamação da palavra de Deus. E logo então ele foi perseguido. E a sua perseguição fez com que ele comparecesse perante o sinédrio, que levaram testemunhas falsas para deporem contra ele. Percebemos aí o quanto ele se identificava com Cristo nesse aspecto. Assim como o sinédrio levou falsas testemunhas para acusarem Jesus, agora o mesmo sinédrio também o faz para acusar Estevão. Ali naquele sinédrio, ele corajosamente expõe as Escrituras e fala acerca de Cristo. O sinédrio, irado contra Estevão, o condena à morte e então Estevão se torna o primeiro mártir da igreja primitiva. Ele é morto por apedrejamento, mas há um detalhe na sua morte. As suas vestes são colocadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo, queridos,
era um grande perseguidor da igreja, que Deus transformou em perseguido e usou com poder. Tempos depois, Paulo vai discursar perante grandes autoridades e ele faz menção de Estevão e que a morte daquele homem de Deus mexeu muito com a sua vida e contribuiu muito para a sua conversão. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele teve uma visão dos céus. Ele viu os céus abertos e o Filho de Deus sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E aquela era uma cena fantástica, porque o próprio Senhor Jesus vem mostrar-se a Estevão no momento de sua morte, de seu martírio. E naquela cena, Jesus está como Rei, como Senhor, que governa soberanamente. E esse Jesus, soberanamente, cuidou da vida de Estevão. Ele teve um ministério curto, diga-se de passagem, mas intenso, nas mãos de Deus, e o Senhor usou com poder. E parte do uso do Senhor na vida desse homem tem a ver com a conversão de Saulo de Tarso. Que você e eu possamos também nos colocar nas mãos de Deus. Que você e eu possamos estar cheios do Espírito Santo. Que possamos ter ousadia para pregar com toda coragem a palavra de Deus. Que nós possamos ser sábios e nos conduzir piedosamente, sabendo que a nossa vida nas mãos de Deus é um instrumento poderoso de transformação. Que o Senhor use o exemplo de Estevão para motivar você e sua casa. Que Deus te abençoe. Amém.